Boa tarde a todos, novamente. Estamos aqui, na nossa reunião pública de quinta-feira, recebendo o nosso querido Pierre Ferraz, da Congregação Espírita Francisco de Paula. Ele veio trazer para a gente o fruto dos seus estudos da parábola do rico sem juízo. E, para iniciarmos, eu vou fazer a leitura da página de abertura, que já faz parte do estudo da tarde de hoje, né, Pedro? Vamos prestar bastante atenção, vamos nos desconectar dos problemas lá fora um pouquinho, e nos concentrarmos nessa belíssima página, que é do livro Dinheiro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Diz assim: o avarento dos bens materiais é credor de reprovação, mas o avarento do amor é digno de lástima. O primeiro se esconde num poço dourado, o segundo mergulha-se nas sombras do coração. O sovina da fortuna amoedada retém pedras, metais e papéis de valor convencional, que a vida substitui na provisão de recursos à comunidade. Mas o sovina da alma retém a fonte da felicidade, da paz, da esperança e do bom ânimo, que constitui alimento indispensável à própria vida. O primeiro teme gastar bagatelas e arroja-se à enfermidade e à fome. O segundo teme difundir os conhecimentos superiores de que se enriquece e suscita a incompreensão ao redor dos próprios passos. O sovina das bênçãos da alma gera a estagnação onde se encontra, envolvendo-se ele mesmo em nevoeiro perturbador. Ainda que não possuas dinheiro com que atender às necessidades do próximo, não ouvides o tesouro de dons espirituais que o Senhor te situou no cerne da própria alma. Auxilia sempre. Mais se faz útil quem mais se dedica aos semelhantes, amparando-lhes a vida. As casas bancárias e as bolsas repletas podem guardar a fria correção dos números sem consciência, mas o coração daquele que ama é sol a benefício das criaturas, convertendo a dificuldade e a dor, a desventura e a escassez em recursos prodigiosos, destinados à humana sustentação. Emmanuel. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Mestre Jesus, por este encontro de almas encarnadas e desencarnadas que aqui comparecem para mais esse pequeno banquete espiritual, onde podemos refletir, meditar, pensar um pouco sobre nossas vidas, nossos atos, nossos pensamentos, nossos amores, desamores. Quantas bênçãos! Agradecemos aos mentores espirituais, trabalhadores da Casa de Miguel, que prepararam este ambiente para nós tão carinhosamente, onde aqui recebemos os eflúvios salutares dessa espiritualidade amiga. Que as tuas bênçãos, Mestre Jesus, recaiam sobre o palestrante da tarde de hoje, nosso querido companheiro e irmão Pierre,
que veio trazer aqui para nós o fruto dos seus estudos, das suas meditações, acerca de uma das parábolas do Cristo. Que possamos vibrar positivamente com esse irmão o tempo todo. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu sempre digo que é bom falar isso, graças a Deus, né, Pedro? Fique à vontade, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado. Você pode falar aqui ou pode falar no púlpito. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, a gente começa pedindo ao Mestre Jesus que auxilie que durante esse tempinho de estudo a gente fale e pense em coisas que ajudem a nossa evolução, porque esse planeta é lindo, mas a gente não veio para cá de férias, a gente veio para evoluir. A parábola é sobre o rico insensato, de propósito, eu gosto de cultura popular, eu botei os livros aqui na frente com essa camisa que a minha mulher provavelmente reclamaria, porque mesmo nova ela já tem aparência de velha de propósito, ela já vem assim, desse jeitinho, não parece que eu estou com uma camisa bem, né, bem devagarzinho. É de propósito, porque fala justamente da avareza, de quanto mais vezes algo que a gente considera como muito importante, como muito rico, é capaz de destruir a gente, né? E a página inicial lembrava isso, porque a gente normalmente quando fala do rico, pensa no rico lá, né? Não, ricos são os outros, eu não sou rico. Você vai perguntar para alguém que quer ser milionário, quer dizer, quem? Eu? Não sou rico, tem gente que é muito mais rica que eu. Claro que tem, assim como tem muita gente muito mais pobre que nós, e eu não estou falando só de dinheiro. A gente está falando de várias outras coisas. E aí o mestre nos fala sempre por parábolas, e é bem interessante porque tem aquela parábola dos talentos, né, que lembra para a gente de que às vezes a pessoa que tem menos é aquela que guarda, que esconde, que depois que desencarna, né, os mentores vão cobrar. E aí, fez o que com os talentos que você já trouxe? Porque a gente adora dizer, né? Não, eu estou aqui nesse mundo de provas e expiações porque eu tenho muito a pagar. A gente não gosta de dizer isso. Eu tenho muito a pagar, por isso que eu estou aqui. Eu fico sempre me perguntando, pagar para quem? Porque se é para Deus, ele não quer receber coisa nenhuma, ele tem tudo. Então eu não vou pagar coisa nenhuma, eu estou aqui para aprender. Né? E as dificuldades que eu arrumo são minhas. Na verdade, não são dificuldades do outro, são dificuldades minhas. Mas vamos falar um pouco em cima da parábola, né, do rico sem juízo. Essa parábola começa quando Jesus estava pregando, e alguém chega para ele e diz: ô mestre, vai lá, fala para o meu irmão para ele dividir a herança dele comigo. Né? Pô, ele está com a herança toda lá, divide comigo. E aí ele até começa perguntando quem é que tinha feito dele juiz dessa história, porque afinal de contas, ele não estava ali para tratar das coisas materiais. Mas ele vai contar uma historinha. Né? Porque Jesus gostava de contar duas historinhas. Por que historinhas? Por que parábolas? Porque cada vez que a gente lê, a gente encontra uma nova coisa. Não tem jeito. Parábola é assim, parece uma história tão bobinha, aí você lê e diz, puxa, não tinha pensado nisso. Aí você lê de novo e diz, puxa, não tinha pensado naquilo. E puxa, e você vai estar depois lendo pela 10ª vez, dizendo, caramba, eu não tinha ainda notado isso. E é assim a história. Então a história que ele fala é de um homem que era muito rico e faz uma plantação, ele é um fazendeiro e tem uma safra exorbitante, maravilhosa. E ele fica pensando, poxa, eu vou construir mais celeiros, eu vou guardar tudo isso, que afinal de contas eu estou muito rico, né? Poxa, eu tenho uma safra maravilhosa. E aí, né, como bem nas historinhas tem, vem um anjo, digamos que seja um anjo, a gente sabe que anjos não existem seres que foram feitos a parte da criação só para obedecer a Deus. Existem espíritos que já caminharam antes de nós muito, e não estão ainda no iníciozinho da caminhada, né? Porque eu brinco sempre, aqui é um monte de criancinha do pré-2. O pré-1 a gente aprendeu a lidar com o lego da natureza, né? A gente descobriu que horas que a gente enfiava a sementinha no chão e nascia uma árvore. Né? A gente aprendeu a brincar com o lego da natureza, um dos primitivos. No pré-2 a gente está aprendendo a não morder o coleguinha. Não mordam o coleguinha, seja lá o que for. Ele pode ter outra religião, ele pode ter outro gosto musical, ele pode ter outra questão social, ele pode ser de outro partido político. Não mordam o coleguinha. O objetivo que ele está aqui é aprender a não morder o coleguinha, porque quando a gente aprender a não morder o coleguinha, a vida passa para um mundo de regeneração. Porque todo mundo vai ficar espírito puro? Não. Seremos nós mesmos. A gente não vai olhar só para o nosso umbigo.
vai olhar para o bem-estar de todos. E isso faz com que o mundo passe a ser um mundo de regeneração. Fácil, né? Nem tanto, né? A gente sabe que não é tão fácil assim. Mas aí Jesus conta que o anjo chega para o fazendeiro e diz: ganhou muito, né? Vai guardar. Mas não liga não, porque essa noite vão pedir a sua alma de volta. Caramba, uma daquelas histórias impactantes, né? Você acabou de ficar rico, você ganhou muito dinheiro, você está pensando em como guardar, como poupar, como fazer tudo, alguém vem e lembra: a morte está por aí, tá? E você não vai carregar a sua safra com você. Então, ele diz, Deus chama ele de insensato, rico insensato: essa noite pedirão a tua alma. O que tu tens preparado e para quem será? O que é que você preparou? Porque isso é uma coisa pensada. A gente é espírita, vive batendo no peito dizendo que é espírita, mas se a gente pensar o tempo que a gente gasta cuidando da sobrevivência do corpo e o tempo que a gente gasta para a evolução da alma, a gente nota que a gente não é tão espírita assim, né? Porque muitas vezes a gente gasta 8, 10, 12 horas, 14 horas por dia. Mulheres então tem jornada tripla, coitadas. Às vezes 14 horas por dia trabalhando para cuidar do bem-estar físico. E aí para 5 minutos, faz uma prece meio churuca na hora do dormir. Deus, olha por mim porque eu estou cansado. Vou dormir. Não é assim? A gente pega no finalzinho, reserva 5 minutos, olha, não, eu vou no centro 2 horas por semana. Poxa, vocês têm que contar isso. Né? Eu estou investindo no meu espírito. Será que é tanto assim? Pois bem, então voltando. Jesus narra a história e pergunta para quem será. E aí ele continua falando com a população. E é aquela parte bonita que ele vai dizer justamente: não vos inquieteis pelo que haveis de comer ou vestir. Né? Jesus está falando que a gente, mesmo que a gente tente, a gente não vai conseguir, por exemplo, se vestir melhor do que as flores do campo. A gente não vai precisar fazer muito mais esforço para sobreviver do que as árvores, que nem plantam nem colhem. Né? Ele está chamando a atenção para isso. Aí a gente já pensa assim: então vou virar hippie. Né? Não vou fazer mais nada. Não quero. Ontem eu discuti uma questão sobre essa, como hoje em dia os jovens estão com uma birra com a CLT. Né? Não sei se vocês já notaram. Eu não quero ser CLT, mas meu amigo, ser CLT é um tremendo progresso na evolução social. É garantia de uma série de direitos, inclusive de férias, inclusive de fundo de garantia, inclusive de tudo. Não, mas eu não quero trabalhar para ninguém. Eu acho que o orgulho e o egoísmo continua aí batendo a porta com firmeza. Né? Eu não quero obedecer a ninguém. E para não obedecer a ninguém, eu abro mão, muitas vezes, de muitos direitos, inclusive, muitas vezes, da própria sobrevivência, porque não tem plano de saúde, não tem nada, para não mandar. Não quero ser mandado, eu quero ser. E aí, Jesus vai chamar a atenção da gente assim: olha, pensa direito, porque afinal de contas, por mais que você faça, você não vai barrar nem as aves do céu, nem as flores do campo. Você não vai ser melhor do que elas. Você já é algo importante e relevante. Você já é uma criatura de Deus. Isso a gente esquece. Eu não como a gente esquece. Filho mestre, a gente se acha o último dos últimos. A gente se pensa como o piorzinho de todos, né? A gente se pensa mal, a gente se pensa como alguém que está muitas vezes relegado. Puxa vida, Deus me esqueceu. Que mal eu fiz a Deus, que mal eu fiz a Deus. Eu chego a rolar de rir quando eu escuto, né? Porque que mal eu fiz a Deus, haja pretensão, fui eu que fiz mal a Deus. Olha só, que mal eu fiz a Deus. E a gente fala isso. Não achem que é porque eu sou palestrante que vejo você não escorrega. Se Deus quiser, né? Deus me livre. Está tão entranhado na gente que muitas vezes a gente quer colocar Deus como comparsa, já notaram? Não, Deus está vendo. Ele me fez mal, mas Deus está vendo. Ele vai sofrer. Deus vai lá e vai me vingar. Né? Não é isso? A gente quer botar Deus ali de cúmplice naquilo que eu queria fazer e não estou fazendo. A gente precisa, às vezes, pensar direito. E ele vai dar uma frase que chama muito a atenção: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o vosso coração. Percebam que não é ao contrário. Ele está chamando a atenção que a gente dá valor àquilo que ama. Então, se eu amo só a matéria, se eu estou preocupado só com o bem material, se eu estou preocupado com a minha casa, com o meu carro, com a minha roupa, com tudo isso, eu estou deixando o meu coração nessas coisas. É disso que eu estou falando quando eu digo que a gente às vezes investe muito pouco no espírito. Porque investir no espírito não é só vir no centro.
Muito pelo contrário, o centro é uma tremenda ferramenta para ajudar a gente a evolução espiritual. Ele não é o objetivo final. Quando eu tenho uma religião, ela não é o objetivo final. O objetivo final é evoluir. O objetivo final é aprender. O objetivo final é conseguir me harmonizar com as coisas que estão em torno. Porque é isso, é essa a questão. E quem falou isso não fui eu, foi alguém que já não estava no pré-2 como nós, já era pós-doc. Né? Por quê? Porque há 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era um espírito crístico. O que é isso? O que a gente está falando? A gente vê Jesus diferente da maioria das outras religiões e às vezes a gente não percebe isso. Antes do sistema solar começar a se formar, Jesus já era um dos espíritos responsáveis por essa formação. Ou seja, ele já tinha feito toda essa trajetória que a gente está fazendo no pré-1, pré-2, primeiro ano, a gente está fazendo aqui por quê? Porque eu preciso de um corpo que me empurre para frente, gerando necessidades, porque senão a gente para. É só pensar no domingo, que às vezes a gente para na frente da televisão e vê umas 16 horas de série, né? Babando assim, né? Não é isso? Se não tiver alguém empurrando, a gente para. Então, quem é que nos empurra? O corpo. E não é à toa, eu gosto sempre de pensar por esse lado científico, que a gente veio encarnar aqui e encarnou em mamíferos, já notaram? Se a gente pegar um jacaré, por exemplo, ele vai passar 3 semanas sem comer, só de boca aberta, esperando que um peixe erre o caminho e caia dentro da boca. Quando cai dentro da boca, ele simplesmente fecha, mastiga e pronto. Tem mais 3 semanas para ficar esperando. Não é bom assim? Não. A gente, se não comer 3 vezes por dia, se sente fraco, né? A gente veio parar num corpo que demanda, que pede o tempo todo para a gente agir. Por quê? Porque somos preguiçosos. Ainda estamos na fase que a vontade diz para a gente, vai não, né? Assim, está na hora de você então assim, eu acho que hoje eu não vou não, né? Assim, a gente é atravessado o tempo todo por uma tentativa de inação. E em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A gente casa muitas vezes e deixa de paquerar a mulher ou o marido. Mas como deixa de paquerar? Agora que ela está pertinho. Quando você tinha que pegar um ônibus e ir para o outro lado da cidade, chegar lá, brigar com o pai dela, etc., aí você paquerava. Aí agora que ela está ali do lado, você faz de conta que ela não está. Você está sendo avarento. Não, isso não tem nada a ver com a avareza. Claro que tem. São os seus recursos que você não está colocando naquela relação. São as suas potências que não estão sendo convertidas em ato. Elas já estão dentro de você. Você fazia quando era difícil. Como é que agora que é fácil você não faz? Não é assim? Não, porque, poxa, eu não vou sair na rua de noite, de madrugada, para dar comida para alguém, etc. Tá bom, tem grupos aí que fazem isso. Você se junta a algum? Como? Não, de noite não é difícil. Pronto, aí a gente arruma desculpa. A gente é avarento nesse aspecto. A gente não quer usar as nossas potências a serviço do outro. A gente quer silenciá-las, fazer de conta que ela não tem. Em várias coisas, né? Tem um monte de gente que tem pavor de microfone, já notaram? Não, vai lá e faz uma parte. Quem? Eu? Não. 30 anos de doutrina espírita. Não tem nada para dizer, não. Imagina, não tem. Claro que tem 5 minutos de evangelho e já tem alguma coisa para falar, né? Então, Jesus chama a atenção que a gente põe as coisas onde a gente põe o coração. E a gente tem uma tentativa de controle das coisas que é característica nossa. E se a gente vê, ela é aproveitada por um monte de gente. Sabe esse escândalo todo com as bets? É isso, porque você entra lá e perde um dinheirinho. Aí você já perdeu um dinheirinho. A gente tem mais horror à perda do que prazer com um ganho. Aí o que a gente faz? Não vou sair perdendo, não, vou tentar de novo. E vai tentando de novo até gastar muitas vezes tudo que tem. E não é forma de falar. O que está ocorrendo é que esses grandes investidores estão aproveitando o nosso horror à perda. Já notaram como é assim? A gente tem, assim, qualquer coisa pode ser, vou começar de leve. Você tem um animal de estimação, ele morre, você fica desolado, porque você não sabia que ele ia morrer. Você tinha, sei lá, um coelhinho de estimação, ele vive, sei lá, 2, 3 anos, ele ia morrer. Você sabia disso, não sabia sempre? Mas na hora que ocorre a perda, a gente é atravessado por um luto violento. Imagina quando é um filho. Quando você perde um filho, é a mesma coisa. Você é atravessado por um luto enorme. E ele é verdadeiro, o sentimento é verdadeiro, não estou dizendo que não. Mas ele é um sentimento que está brigando
com a lei de Deus. Porque o que eu estou dizendo para Deus nesse momento é assim, olha, eu combinei que era Ele que tinha que levar para o cemitério, era Ele que ia chorar na minha cova, Ele que tinha que sofrer com a minha morte. Como é que eu estou sofrendo com a morte dele agora? E aí a gente fica, muitas vezes, brigado com Deus. Não só por morte, né? Quando a gente perde um emprego, quando a gente perde um casamento, muitas vezes a gente briga com Deus. O que eu fiz a Deus para merecer isso? A tal história que eu estava falando. A gente muitas vezes fica discutindo com a realidade, sem perceber que a realidade não está nem aí para os meus argumentos. Não é? Ela não está aí para os meus argumentos. Não adianta eu ficar discutindo se eu estou certo ou não estou com relação a desencarne, a reencarnação, etc. Vai ser realidade. Aquele que está dizendo que não é, vai virar para mim e dizer, olha, você estava certo, eu vou dizer, tá bom. Ou ele vai virar para mim e dizer, estava errado. Né? Ou, para brincar com isso, se ele é ateu e realmente acredita que ele estiver certo, eu não vou nem saber que eu estou errado, porque eu não vou estar lá. Isso é mentira. A gente sabe pela comunicação espiritual que a gente persiste, que a gente é capaz de voltar e dar um recado para um ente querido, que a gente é capaz de voltar e falar de coisas que só eu sabia, que o outro não tinha conhecimento. Então, assim, essa consciência persiste. Como e de que forma? Ninguém pode provar. Ainda é objeto de fé. Eu sei e acredito nisso. É meu. Eu preciso convencer alguém? Não. É meu. E pior, que quando eu faço isso, quando eu distribuo a minha tranquilidade com o assunto, eu convenço mais do que quando eu vou lá brigar com o outro e bater boca, dizendo que ele está errado, que não pode ser assim, que ele está entendendo tudo errado. Não, acalme-se. Tranquilize o seu coração e se harmonize com o que está em volta. Sabe o que é harmonia? A gente esquece. A gente muitas vezes fala, sabe quem estuda harmonia? Músico. Como é que é a harmonia? Você pega duas notas diferentes, não é a mesma nota, e toca junto. E elas fazem um terceiro som mais rico. Não é isso que é a harmonia? Quem tiver conhecimento de música aí, por favor, me corrija se eu estiver errado, viu? O rapaz já confirmou. Eu combino sons diferentes e faço com que eles soem bem. Então o outro pode acreditar no que ele quiser. Eu não preciso convencer ele. Eu preciso funcionar harmonicamente com ele. É claro que ter um local onde a gente vem e as pessoas também acreditam na mesma coisa que eu, me faz me sentir acolhido. Me faz me sentir num local onde eu não preciso ficar tentando administrar as coisas. A harmonia é mais fácil. Mas lembrem que a gente aprende com a diferença. A gente não aprende com igual. Com igual a gente se sente acolhido. Quando a gente encontra alguém que é igual a gente, que tem o mesmo ponto de vista que a gente tem, a gente se sente acolhido. É como se a gente recebesse um abraço da realidade. Eu acredito nisso, eu entendo assim, e o outro também. Olha que coisa gostosa. É tanto que às vezes a gente faz isso com problema, né? A pessoa chega e conta um problema qualquer, por exemplo, perdi um filho, você diz, calma, eu perdi o meu também. Não perdi não, tá? Estou só dando um exemplo. Antes que alguém queira me acolher por isso. Não perdi não, pelo menos até agora. Né? Aí você diz, calma, eu também passei por isso. Adolescente é danado, né? Ele chega lá porque, sofrendo horrores porque perdeu a namorada. Você diz, é assim mesmo, você vai ter mais 10. Relaxa. Ignorando o principal ali, que é o sofrimento, o acolhimento. Tanto faz se o que causou aquilo é justo, é certo, é bom. O que está ali na sua frente é o sofrimento. E você está sendo chamado a compartilhar o acolhimento daquela pessoa. Tanto faz pelo que é. Ela está sofrendo pelas coisas mais estranhas possíveis. Eu já levei uma vez numa rasteira disso, né? Eu fiz um treinamento no CVV, e aí lá pelo meio das contas, a pessoa que estava treinando, a supervisora falou, olha, vamos lá, vamos fazer um atendimento. Aí, atendimento é RPG, né? Simulado. Aí, a gente está sentado, aí ela ligou, a pessoa atendeu o CVV, posso ajudar, né? E aí, ela começou a falar que tinha perdido, a pessoa que ela mais amava, agora ela falou, e a pessoa foi acolhendo, ela disse, meu cachorro morreu. E aí, todo mundo segurou a onda, mas né, a pessoa acabou a ligação que era simulada, e aí quando acabou, a pessoa riu, todos nós que éramos alunos rimos, dizendo, poxa vida, quem é que vai ligar num sofrimento desse porque perdeu o cachorro? Quando todos acabamos de rir, ela disse, eu vim para o CVV assim. Então ela deu uma rasteira.
Porque a gente achava que era impossível alguém sofrer tanto porque tinha perdido um cachorro, mas não é. Não importa a razão do sofrimento, importa o sofrimento que está ali à sua frente. A gente precisa aprender a distribuir essa riqueza que a gente tem. Acolher o outro, a possibilidade de acolher o outro é uma riqueza e a gente precisa distribuir. Vamos adiante. Então, nesse caso da parábola, o rico apostava que vai viver mais tempo. Eu vou viver e vou aproveitar essa riqueza. A gente não quer, muitas vezes não faz isso. A gente faz assim, aqueles planos bem, né? Não, se eu ganhar na loteria eu vou ajudar muita gente. Ou amanhã eu vou acordar e vou fazer não sei o quê. Insensato, talvez essa noite alguém peça a sua alma, não é isso? Não é isso que a parábola conta? A gente muitas vezes trata com a vida como se fosse esse jogo e deixa para amanhã as coisas. Você diz, não, eu sei que isso é certo, eu sei que isso é bom, eu sei que eu devo fazer isso, mas amanhã eu faço. E que amanhã é esse? Porque é o amanhã que a gente vai empurrando com a cabeça, vai empurrando com a barriga. Cada dia a gente vai, não, amanhã eu faço. Né? A gente sabe disso, dieta, sabe? Dieta é um problema assim, amanhã eu faço. Não sei porque eu falo de dieta, mas voltando à pré-história. Né? Com qualquer uma das coisas que exija uma rotina, a gente briga com elas. A gente normalmente quer não fazer. Porque é importante que a gente esteja atento para isso. Porque a gente está apostando que amanhã eu ainda vou ter chance. Amanhã eu vou ter chance. Até o dia que a gente olha assim, agora não dá mais. E é isso que acontece. Né? Então a gente aposta que mais tarde a gente vai fazer o bem, mais tarde a gente vai cuidar da alma, né? Porque muitas vezes, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela começa a ficar mais religiosa, não tá? Normalmente temos estudos de tanatologia, que são estudos de pessoas que receberam notícia que tinham doenças terminais, que uma das frases é a barganha. E é isso, a gente descobre que está ficando velho, já está chegando a hora de ir embora, a gente pensa, não, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que é para ver se, né, quebra o galho. Mas nem sempre é assim. Então, vamos lá. Kardec vai falar sobre o necessário e o suficiente. Né? A gente tem no livro dos Espíritos a questão a respeito disso. Por quê? Porque muitas vezes a infelicidade da gente está calcada justamente no fato da gente querer mais do que o necessário. Não é isso? Não adianta que eu falo disso, eu sempre fico escutando aquela música do Rei Leão, né? Necessário, somente o necessário, né? O extraordinário, ele está brincando, mas ele está falando a mesma coisa que os Espíritos falaram ali. Né? Olha, qual é a sua necessidade de fato? Porque necessidade eu não posso abrir mão. Eu não posso virar e dizer, não vou mais dormir. Dormir é uma perda de tempo, não vou mais dormir. Né? Em torno de uma semana eu vou estar alucinando, porque é uma necessidade a gente dormir. A gente precisa. A CPU aqui é bem fraquinha, especialmente no tocante à memória. Então, se eu não dormir, eu não transformo memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. O resultado disso é que em pouco tempo eu não consigo mais formar memória nenhuma e eu estou sendo atropelado por um monte de alucinações positivas e negativas. Né? Ou seja, às vezes eu estou aqui olhando as coisas e tentando onde é que está o microfone e não enxergo ele, uma alucinação negativa, ou positiva, eu começo a ver coisas já acontecendo, especialmente, né, na periferia da visão. É uma necessidade, não dá para abrir mão. Não dá para dizer, não, eu não durmo mais. Isso é necessário. Se é uma necessidade, você vai ter consequências se você abrir mão dela. E olha que a gente muitas vezes faz coisas com isso. Na minha área, então, é muito comum um paciente psiquiátrico, eu sou psicólogo, começa a tomar um remédio, né? E aí você começa a ficar melhor, só que a percepção vai junto. Então, em pouco tempo, a pessoa está dizendo assim, esse remédio não faz nada, ele não me serve para coisa nenhuma, e para de tomar, e surta de novo. Aí volta no psiquiatra, toma um remédio, e surta de novo, e vai assim, em ciclos. Né? Infelizmente, muitos pacientes fazem isso, porque é assim. A gente para o tratamento. A gente tem hoje em dia no Brasil questões com tuberculose multidroga resistente. Tuberculose sempre foi uma doença muito complicada. Né? E a gente precisa começar o tratamento e ir até o fim. A gente para no meio. O pessoal começa a tratar, abandona, começa a tratar, abandona, começa a tratar, abandona. O que ele está fazendo é selecionando os bacilos mais virulentos. Resultado que muitas vezes chega num ponto que nenhuma droga mais resolve. Então a gente para no meio as coisas até necessárias. E aí é claro que fica fácil de perceber porque tem consequência. Não há como abrir mão do necessário e não ter consequência. Um carro do ano, será que eu posso abrir mão? Claro. Não preciso nem pensar muito. Né?
Ah, eu quero ter aquela roupa, sei lá, eu não sou muito de marca de roupa, mas aquela bolsa do Louis Vuitton, pronto, essa eu lembrei, né? O pessoal aluga até a bolsa de tão cara que ela é. Em vez de comprar a bolsa, tem grupos que alugam. Eu preciso disso? Será que eu preciso? Em que eu estou colocando o meu esforço? E mais do que o meu dinheiro, o meu esforço. Porque a gente esquece que o dinheiro que a gente tem é representação do tempo de trabalho da gente. Eu vou lá, trabalho, né, e recebo por isso. É um jeito que a gente inventou de poder otimizar a troca de trabalhos. Porque antigamente era difícil, eu tinha que levar, né, 3 sacas de milho para alguém e trazer um boi. Isso é muito difícil, né? Não dá para botar nem um saco de milho e o boi na carteira. Então é mais fácil eu vender a saca de milho, botar o dinheiro na carteira e vir aqui e comprar o boi. Não é assim? É muito mais fácil. O dinheiro foi uma invenção para substituir o escambo, a troca direta. Ele representa tempo de vida. O dinheiro que eu tenho deve representar tempo de vida. E deve resultar em tempo de vida de boa qualidade. Eu preciso usufruir das coisas. Ah, então vou torrar tudo que eu tenho. Não, senão eu estou não usufruindo de coisas no futuro. Entenda? Eu tenho que me planejar para não virar o escravo do dinheiro. Tem uma música que brinca até com isso, né? Que eu tenho dinheiro e de vez em quando você olha para ele e diga quem manda em quem. Porque é isso, você tem que virar e dizer, sou eu que mando em você, não é você que manda em mim. Né? Eu preciso me planejar para poder usufruir no agora e continuar podendo usufruir no futuro. Ah, então vou guardar tudo no futuro. Não guarda não, pode ser que alguém chegue lá e diga, opa, vamos lá, está na hora, chegou a hora de voltar. E a gente vai voltar, porque a gente tem que lembrar que a pátria espiritual é lá. A gente está aqui assistindo aula. A gente veio, colocou um uniformezinho de carne, veio para a aula, está assistindo aula e vai voltar e prestar contas do que aprendeu nessa vida. Quem acumula além do que é necessário, além daquilo que precisa, no fim das contas, está indo pelo caminho do orgulho e do egoísmo. E tem muita gente por aí nesse caminho. Entendo? Não estou falando nem dos super ricos, tá? Estou falando isso da gente, do dia a dia. Até porque quando a gente fala de super ricos, são outras questões. A gente vai estar discutindo outras coisas. Né? Eles não estão em relação aqui com a gente direto. A gente está falando de outras questões muito mais complicadas até. Quem o Evangelho vai dizer que o egoísmo é a raiz de todos os males. Olha que coisa. Né? E é uma chamadona para a gente, porque eu comecei falando isso, agora que a gente está, enquanto ele está aqui no Pré-2, no mundo de provas e expiações, a gente fica tudo na base do quero para mim. Isso é meu, isso é meu, isso é meu, né? Até mesmo as pessoas, a gente trata assim, esse é meu filho, a minha esposa, a gente está sempre tratando as coisas como propriedades, diferentes do que elas deveriam ser. Elas não são propriedades, são companheiros de viagem. As pessoas e as coisas também são empréstimos. São companheiros de viagem que eu tenho que dar conta deles. E dar conta como? Que bem eu produzi com isso. Porque eu posso produzir muito bem com aquilo que eu tenho. Seja aonde for, lembra que eu falei que independe do nível de quanto dinheiro eu tenha, a questão não é a riqueza material, é uma riqueza que é muito mais espiritual. Como é que eu me dou para o outro? Como é que eu permito, como é que eu harmonizo as coisas ao meu redor? Isso é minha riqueza real, não é o dinheiro. O dinheiro é só uma forma de estar. A gente, quando pensa só em si, né, a gente muitas vezes está cometendo o egoísmo e está fazendo essa chaga radical para a humanidade. Né? Então, a liberdade. A gente também, aí está lá no Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon. Né? E aí justamente o Mamon que Jesus se referia era a questão da riqueza, do dinheiro. E ele dizia, olha, você tem que escolher. Ou você vê o outro como seu irmão, e vendo ele como seu irmão, você vai usar, como eu falei, as suas possibilidades todas, inclusive as materiais, para produzir o bem-estar em torno de você, para produzir a harmonia, para fazer com que as pessoas convivam no bem, e aí você vai, obviamente, usar parte do seu dinheiro para isso, ou você vai só ficar amoedando e guardando as coisas, aí vai ter os migos aqui. Né? Lembra que a brincadeira dele é isso, ele fica lá, né, tão preocupado com ter aquele anel, que é o anel, que é o problema, que ele termina, inclusive, perdendo a forma. Lembra muito aquela coisa que André Luiz fala dos espíritos vingativos, que às vezes viram espíritos globulares.
acho que o cara lá do Tolkien talvez tenha lido André Luiz, não sei. Não é exatamente a mesma coisa, é como uma completa fantasia, não é sério isso que eu falei. Mas é uma brincadeira porque você vê exatamente isso. Pessoas que muitas vezes estão tão apegadas às coisas vão perdendo, inclusive, a vitalidade. Né? A gente precisa, né, se desapegar, e o desapego, no fim das contas, é do medo. Porque o apego a gente tem porque a gente fica com medo de que amanhã eu não tenha. Não é assim? Não, eu preciso guardar porque senão amanhã eu não tenho. Eu preciso guardar porque senão amanhã eu não tenho. E chega um ponto que isso vira tão automático que você continua guardando independente de se vai ter para amanhã, para depois. Afinal de contas, quando a gente vai para os milionários que eu falei, eles têm dinheiro para gastar milhões todo dia e não acabar o dinheiro até o fim da vida. O que eles estão fazendo? Trabalhando ainda. São os que mais trabalham. Enlouquecidamente. Às vezes inventando coisas que não fazem nem sentido. Né? Vamos morar em outro planeta, a gente não migra de um planeta para outro com espaçonave, a gente sabe disso, né? A gente migra através de transições planetárias, em que os espíritos vão para outros planetas que estão mais adiantados ou menos atrasados, para que tenham oportunidade de continuar evoluindo. Isso às vezes a gente esquece. A gente sempre pensa, né, nas migrações espirituais como se fosse uma punição, e não é isso. Né? Os exilados de Capela chegaram e trouxeram uma série de coisas para o planeta, mas eles eram os piorzinhos de lá. Então eles chegaram aqui e ajudaram toda a nossa evolução com tudo que eles traziam de lá, e eram os piores de lá. Então quem vem, tem os espíritos que são mais evoluídos, muitas vezes vieram de planetas mais evoluídos ainda. Então aqui, assim como aqueles mais complicadinhos que a gente vê, muitas vezes a gente diz, esse daí está atrasado. Não, muitas vezes ele acabou de chegar num planeta primitivo. E aí ainda está brigando com todas as regras e normas que ele tem a seguir. Ele diz, nossa, esse não tem jeito. Tem. Ele era um dos mais avançados lá. Ele acabou de mudar de série. Ele pulou, avançou uma série, a gente está reclamando dele. Não tem jeito, ele é assim. Mas... Então quer dizer que se eu olhar para pessoas que muitas vezes são persistentes no mal, a gente está falando de espíritos que evoluíram bastante. A visão da gente, quando a gente pensa pelo aspecto espiritual, muda, né? Muda de uma série de coisas. Uma outra que eu gosto de brincar, assim, mentores. A gente sempre acha que vai ter falta de mentores, né? Aqui na Terra, pessoas para acumular, né, experiência precisam de tempo. E tempo é uma coisa, né, que encarnados têm um limite máximo, né, ele tem um limite. Então, tem poucas pessoas que são mais velhas e mais sábias, e muitos que não sabem e ainda estão aprendendo. É assim? E a gente transfere isso para o mundo espiritual. Mas esquece que o espírito não morre, né? Então tem mentor para todo mundo. Não tem falta de mentor lá. Pelo contrário, não é uma pirâmide como é aqui. Entendam? A gente fica muitas vezes pensando assim, não, puxa, o meu mentor não deve ter nem tempo de me olhar. Tem sim, tem lá. Ele está lá, ao contrário, insistindo para falando com você, e você está dizendo, não. Sabe como é que é? Ele diz assim, perdoa. Você diz que perdoa o quê? Está pensando o quê? Não, como é que fez aquilo comigo? E ao contrário, o obsessor chega, fala, a gente já concorda. Vai lá e briga. Diz, claro, estou indo lá agora mesmo brigar. A gente é assim. A gente esquece que o obsessor é ali nosso irmão mais perto, tanto é que o pensamento dele ecoa na minha cabeça. O do mentor, ele é um pouco mais elevado. Demanda esforço para que eu faça aquilo que ele está falando. Demanda vontade, demanda empenho. A gente só evolui quando a coisa está difícil. O que é fácil já é característica que eu trouxe da última vez. Se eu perdoo fácil, se eu sou acolhedor, é porque eu já aprendi antes. Eu preciso agora me empenhar para fazer as coisas que são difíceis agora, nesse instante. Puxa, é mesmo? Eu achei que estava tão bem aqui, só estava fazendo as coisas boas. Mas tem que se empenhar naquilo que é difícil para você. O que é difícil para você? Não sei, se ela não pensar mal nos governantes. Isso é uma dificuldade, né? Olha que dificuldade. A gente pensa nos governantes já, pega o chicotinho e quer ir lá bater nos caras. Coitado, eles são missionários, mesmo que estejam fazendo errado. Né? A gente precisa rezar para que as coisas funcionem bem de um jeito ou de outro. Então, o verdadeiro desapego liberta a gente do medo e permite que eu faça a caridade. Permite que eu me relacione com aquele que é difícil. Permite que eu me relacione com aquele que me provoca medo. Permite que eu me relacione com aquele que me provoca raiva. Porque são esses que são meus mestres. Eles é que estão me ensinando aonde eu tenho questões a desenvolver, aonde eu tenho riquezas a produzir. Eles estão me ensinando. Né? Então,
Aí, voltando para a parábola, ali o rico não cita. Em nenhum momento família, ele não fala de família, não fala de empregados, não fala de pobre, não pensa em nada, ele só pensa em guardar para ele. Ele vive numa bolha de autossuficiência, como está ali, que a gente vive muito, né? A gente sempre acha que tudo, quando dá certo, é tudo porque eu fiz, né? Assim, quando dá certo, fui eu que fiz. E é tanto assim que muita gente defende a ideia de que existe uma meritocracia. Não, a pessoa foi assim porque ela quis. E aí a gente não esquece de olhar que muita gente tem se esforçado 10, 100, 1000 vezes mais e não tenha tido os recursos iniciais que aquele que conseguiu ter. É um joguinho muito legal. Se vocês procurarem, aparece na internet que o cara fez, botou um monte de gente numa fila e botou uma nota de $100 no fim de um campo de futebol. Disse, olha, vai ser uma corrida para vocês pegarem a nota de $100. Todo mundo se animou, né? Mas agora vamos começar assim. Todos aqui que tiveram pai e mãe vivos durante toda a infância deram um passo à frente. Todos que estudaram o tempo todo deram um passo à frente. Todos que tiveram plano de saúde e foi fazendo. E chegou um ponto que tinha gente que já estava no meio do campo. Isso foi só listando as questões sociais que atrapalham o desenvolvimento de cada um. A pessoa já estava no meio do campo, ela precisava da metade do esforço para conseguir pegar aquela nota em dólar que eu teria. Será que o cara que está lá atrás vai conseguir? Às vezes a gente perde isso, perde vista e perde fácil. Não estou dizendo que é só, quando saiu a lei das cotas, eu fui muito dizendo, não, isso não vai funcionar. Mentira, funcionou super bem. Quando deu 5 anos, o pessoal fez uma pesquisa e descobriu que quem entra por cota sai do mesmo nível de conhecimento do que quem entra sem cotas. Então funcionou super bem. E eu mudei, disse desde pequenininho, eu sou a favor da lei de cotas. Né? Porque eu vi que eu estava completamente errado. O meu pensamento não é capaz de entender o mundo como ele é. Parece engraçado quando a gente pensa. O pensamento é só uma ferramenta e é restritiva. Eu estou o tempo todo pensando, está certo ou está errado? É alto ou baixo? Claro ou escuro? Só que a realidade não é assim. A realidade não é dicotômica, ela não divide as coisas em dois. A realidade todas são continuidades. Eu saí, né, do mineral e vou chegar à gelitude, eu não vou dar saltos. O mundo vai passar do mundo de próprias expiações para o de regeneração e não vai dar saltos. A gente vai olhar e dizer, melhorou. E é assim. As coisas são contínuas. As coisas melhoram aos poucos. As coisas vão evoluindo. Revoluções são pensamentos nossos. Nós vamos destruir tudo e fazer de novo. Não é assim que a realidade funciona. Ela vai avançando as coisas. E a gente precisa estar atento para isso. Por quê? Porque senão, ou eu fico sentado dizendo, como que era aquela Iana do livro Ferrari, né? Ó vida, ó dia, ó azar, né? Aquela Iana do livro Ferrari. Era isso, eu fico lá desse jeito, dizendo, não tive chance, agora viu esse mesmo. E aí eu estou perdendo muitas vezes as oportunidades que se descortinam à minha frente, porque elas sempre estão lá, ou eu estou fazendo o oposto. Eu estou simplesmente usufruindo de tudo e esquecendo todos os outros, como se eles não tivessem a ver com isso e como se os meus privilégios não tivessem sido construídos à custa dos outros. Porque são assim. É uma relação. Não é dizer, então o fulano é rico porque ele roubou do pobre. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que os privilégios que ele teve foram construídos por uma comunidade que não teve esses privilégios. Contudo, se alguém é rico, sei lá, vendendo amendoim, é porque ele lucrou com um monte de gente, só podia comprar um amendoinzinho e comprou e deu dinheiro para ele, e o cara enriqueceu. Entendeu? Não estou falando de nada de roubo, nada disso. Simplesmente ele só é capaz de se sobressair porque tem uma comunidade que não conseguiu. É a história que a gente vê no livro dos Espíritos, quando assim, se distribuísse o dinheiro todo igual para todo mundo, eles não iam adiantar, porque na primeira transação alguém já ia ter sobressaído. Então, não é isso que é a questão. A questão é a gente fazer funcionar em harmonia, né? Vou dar uma pincelada minha, né? Assim, quando a gente está focado só no nosso, a gente está incorrendo na questão que a gente chama de narcisismo. E se refere ao Narciso, né, que era uma figura lendária, uma figura mítica, que chegou num lago, olhou para o lago e se apaixonou. Disse, quem é esse jovem tão bonito que mora dentro do lago? E mergulhou no lago para encontrar o jovem e morreu afogado. É assim, quando a gente se apaixona demais por si mesmo, a gente perde a relação com o outro. Então é preciso que a gente fique atento para não estar nesse lugar, nessa bolha que isola a gente do mundo.
sem a cola tem não sei quantos faltam ainda. O tempo, nosso treino é raro. E eu cometi esse erro hoje quando estava vindo para cá. Eu estava vindo com o tempo certinho, aí me chamaram para resolver uma questão, me chamaram para resolver outra questão, eu parei para conversar com meu filho, e cheguei aqui em cima da hora. Eu fui um rico insensato, eu tinha tempo suficiente, mas quando eu bobeei, eu estava em cima da hora. Cheguei aqui 2 minutos antes, peço desculpa a vocês. Mas acho que funcionou, né? A gente não sabe quando a vida vai acabar. Não tem uma obrigatoriedade. Não, a vida média de 70 e tantos anos, então a gente vai viver isso. Não é isso. Média não funciona assim. Média funciona do jeito que alguém teve minutos de vida e o outro vai ter 100 anos. Quem é que vai ser? Ninguém sabe, a gente precisa estar atento. A gente não tem que aproveitar as oportunidades à medida que elas se descortinam. Elas vão se abrir à nossa frente. As mais variadas, e às vezes aquelas que a gente acha bobagem. Se você dá bom dia às pessoas, isso muda a vida delas. Que exagero, muda, porque elas passam a entender que você enxerga elas. Sim. Você enxerga elas, e isso é importantíssimo, porque normalmente as pessoas estão se suicidando porque acham que ninguém está vendo. E é muito, a gente gasta um dinheirão para botar tranca na porta, a gente gasta para pagar a polícia, a gente gasta para pagar vigilante, etc. E mais gente se autoextermina do que morre por ação de outro ser humano, incluindo as guerras. Mais gente se suicida do que isso. Por quê? Porque ninguém chegou lá e pelo menos disse: oi, estou aqui. Estou vendo você sofrer, posso ajudar? Pode ser que ele me mande para aquele lugar, que ele não queira falar comigo, ótimo, mas ele vai ver lá dentro dele dizendo: alguém me viu, alguém se importou. Eu não quis, mas alguém me viu. Então a humanidade não está desconectada de mim. Isso é importantíssimo, a gente precisa se empenhar nisso, porque raramente essas pessoas chegam sequer no atendimento de saúde. Muito poucas delas chegam no atendimento de saúde, porque o que vai ocorrendo é que elas vão mudando o comportamento e as pessoas vão cada vez mais se afastando. E aí a gente só vai ver quando a pessoa realmente se suicida. Então vamos lá. Lembrando que Jesus sempre falava: meu reino não é desse mundo. Por quê? Não é o mundo que define isso, é o que a gente entende dele. Se eu pego um mundo e entendo que cada um que está ali é meu irmão, tentando evoluir tanto quanto eu, o mundo é fraterno, é um mundo de irmãos. Se eu acho que aquela pessoa é alguém sempre tentando tirar proveito de mim ou vice-versa, o mundo é um mundo de adversários, um mundo de adversidades. Eu escolho que mundo eu vivo. Isso é importante. Então, por isso que Jesus sempre chamava a atenção: meu reino não é desse mundo. Dai a César o que é de César. Não quero falar de mulher, não quero falar de dinheiro, eu quero falar da bondade, quero falar da harmonia. Né? Então, a gente precisa transformar prioridades, porque desapegar das coisas não é empobrecer, muito pelo contrário. Fazer as coisas fluírem, que faz com que se multiplique a riqueza, né? Estou correndo já porque ela já botou aqui no limite, né? Para muitas vezes a gente precisa de terapia. Entenda, se existe um profissional de psicologia, é porque dentro de mim eu enxergo as coisas por uma perspectiva diferente. Eu estou olhando de dentro, eu não estou olhando de fora. E aí, problemas pequenos às vezes são gigantescos. Perspectiva. Né? Eu estou olhando um negocinho aqui pertinho, tudo parece gigantesco. E eu vou muitas vezes perdendo essa referência. Então, tem profissionais para ajudar com isso. E tem profissionais na rede pública, tem profissionais nas faculdades de formação. Não tem dinheiro para pagar terapia. Procura que tem jeito para achar. Né? Onde está o tesouro? Eu só consigo ter aquilo que eu vou levar desse mundo e vou correr agora. E aí a gente tem que pensar: a alma da gente vale muito mais do que os cerebros que a gente guarda as coisas. Ela vai continuar comigo para sempre. Eu sou eterna. Eu nasci e não vou ter fim. Então é preciso que eu cuide dela. A vida que é um bem maior, o que temos feitos para ser mais ricos frente a Deus. Bom, e agora agradecer, né? Agradecer pela atenção dos encarnados, seja encarnados presentes e encarnados virtuais, que agora ele tem uma categoria mais, né? Tem encarnados virtuais e desencarnados. Então, agradecer a presença dos três, né? Dar graça aos mentores, aos nossos mentores pessoais, que eles viram e mexem, não dão ouvidos para eles, mas eles estão sempre ao nosso lado tentando ajudar. Aos mentores da casa, porque
porque se a casa funciona, se a casa está presente na comunidade, é porque tem espíritos cuidando disso. Da graça ao codificador, né? Se não fosse Kardec, a gente não estava aqui falando doutrina. Graças ao Mestre Jesus, o pós-doc que veio dar uma canja, né? Ele veio e falou assim: esse povo aí está errado, ele está achando que é só ler que resolve, né? Já era essa questão naquela época, a gente passou 2000 anos e muita gente ainda acha que resolve só lendo. Então ele veio mostrar que não é assim, que todos nós somos tesouros para os outros e que a gente precisa disponibilizar. E graças a Deus que montou toda essa estrutura para que espíritos pudessem evoluir. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, podem, né, mandar mensagem, mandar e-mail, como faz. A gente está aí por isso mesmo. Obrigado a todos. Obrigada a você, Pierre. Muito obrigada, né? Trazer tudo isso para a gente. Bom, né, gente? Né? Eu gostei da última frase que você colocou ali. Sejamos ricos diante de Deus. Não é? Para que eu estou economizando abraço? Exatamente. Gente, não é? A gente está sendo sovina, né? Está sendo avarento. Quando eu não divido as minhas alegrias, as minhas esperanças, as coisas boas, não é? E todos nós temos coisas boas para dividir. Não é? Esperança, otimismo, saúde, boa vontade, né? Estudo, conhecimento, experiência, receita de bolo. Né? Todos nós temos o que dividir. Muito legal, Pierre. Te agradecemos muito, tá? Pelo ótimo estudo. Posso pedir para você fazer nossa prece de encerramento, por gentileza, né? Da reunião pública de hoje. E depois a gente processa o sorteio do livro, tá bom? Então vamos elevar o pensamento, nos conectar com os Espíritos que tentam o tempo todo nos ajudar e pedir ao Mestre Jesus, pedir aos nossos mentores, que nos envolvam e permitam que cada um de nós seja multiplicador dessa doutrina consoladora. Que cada um de nós possa levá-la para cada momento do dia, para cada instante. Descobramos as possibilidades de colocar, de investir os nossos talentos naquilo que melhor possa resultar, naquilo que traga harmonia, naquilo que traga paz, conforto, tranquilidade e que possa, Mestre, cada vez mais nos aproximar de uma realidade melhor que o mundo espiritual reserva para nós. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca
pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição.